descobriram o que ele estava planejando fazer e por isso ele teve o visto negado e infelizmente não conseguiu mais reverter. É verdade. Não adianta que às vezes não tem como fazer milagre. O ano era 2019 e eu estava atendendo uma família que estava solicitando um visto de turismo americano. Eles já haviam sido negados anteriormente num processo feito com outra agência e agora precisavam de ajuda para mudar essa situação. Se você quiser conhecer essa história e aprender com o erro dessa família, fica até o final desse vídeo que você vai com certeza gostar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Visto Pronto, turista. Eu sou o Léo, seu especialista em aprovação de vistos. E se você quer saber tudo sobre os Estados Unidos e vistos americanos, você está no canal correto. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e não deixe de deixar aquele comentário top, né? Pelo menos um valeu, Léo, vídeo top. Ou manda uma dica, manda sua sugestão, quem sabe inclusive uma pergunta pra gente responder no próximo vídeo. Então tava lá o Léo bonitão em 2019, atendendo os seus clientes, e chegou o dia de eu falar com uma família que tinha tido o visto negado recentemente em uma entrevista no consulado americano. E eu fui lá, né, entender o que aconteceu avaliando o relato deles, e eles me contaram. Era uma família de 3 adultos, o pai e a mãe, senhores que já tinham ali na faixa de 55, 60 anos, e um jovem ali nos primeiros anos da sua carreira, com 25 ou 27 anos, mais ou menos. E ele queria ir para os Estados Unidos, passear durante as suas férias, mas por ser jovem e por ter consumido alguns vídeos na internet, tinha bastante receio quanto às suas chances de aprovação. Eu sempre falo para vocês que vocês precisam tomar bastante cuidado com onde e como vocês consomem conteúdo sobre vistos na internet. Porque, infelizmente, eu posso afirmar que pelo menos 8 em cada 10 deles vai sim ter algum tipo de informação errada ou vai te passar ali ideias erradas, preocupações que você de fato não deveria ter. E esse foi o caso. Lendo conteúdo na internet, assistindo vídeo, consumindo fóruns, ele ficou extremamente preocupado com suas chances de aprovação. Porque naquele conteúdo aprendeu que se ele não tivesse bens, não fosse rico, não tivesse carro, casa no nome, ele jamais teria seu visto aprovado. E se você já me acompanha há bastante tempo, talvez você já tenha aprendido que não é bem assim que as coisas funcionam. Para você ter seu visto aprovado, você precisa ter um perfil compatível, pelo menos com a média daquela população ao qual você está inserido, né? Além disso, você precisa ter um excelente planejamento, preencher adequadamente seus formulários e realizar uma entrevista perfeita. Mas antes, vamos voltar nessa questão do perfil. Volte alguns vídeos atrás, se você ainda não aprendeu, porque hoje eu vou dar só um breve resumo sobre isso e sobre a parte de vínculos, né? Para você ter o visto aprovado, você precisa ter o quê? Bom planejamento, formulários bem preenchidos e entrevista perfeita. O perfil dentro da média, o que é conhecido pelas pessoas como vínculos, é apenas nada além disso do que um pêndulo que vai auxiliar ou não o agente consular na tomada de decisão, tá? Ele pode deixar a sua aprovação mais fácil ou mais difícil, mas de nada adianta ter um excelente perfil se você não tiver um planejamento adequado, DS 160 bem preenchida e realizar uma entrevista perfeita. Esse jovem, naquela ocasião, já estava ali quase concluindo sua faculdade e estava nos seus primeiros anos da carreira, mas não tinha imóveis no nome,
nem veículos, porque ainda morava com os pais. E ficou bastante preocupado, porque na internet ele tinha lido que isso era extremamente necessário. Mas como eu estava explicando para vocês, se você fizer parte da média daquela sua, do perfil em que você está inserido, não vai ter nenhum problema e os seus vínculos vão só reforçar suas chances de aprovação. E jovens de 25 anos, na média, não tem casa, não tem carro. Na média, jovens de 25 anos precisam estar estudando e nos seus primeiros anos de carreira na profissão que já desejam exercer para o resto das suas vidas. E era exatamente isso que aquele jovem tinha. Sim, ele não tinha carro, sim, ele não tinha casa, mas ele estava dentro da média dos jovens de 25 anos, então ele não deveria ter se preocupado de forma alguma com seus vínculos, porque ele tinha vínculo adequado. Mas ele foi lá na internet, leu um monte de besteira sobre isso e ficou preocupado demais com esse assunto. E aí, conversando ali com aqueles foristas, com as pessoas que estavam naquele grupo de bate-papo sobre vistos, veio a excelente ideia daquela mandiga braba que eu já falei para vocês que é para evitar de o quê? Dar um jeitinho. Naquela ocasião deram uma ideia para ele. E aí? Por que você não solicita o seu visto com seus pais? Pô, como eles já têm mais idade, como eles têm bons vínculos, seu visto vai ser aprovado. E aí vai dar certo. E ele falou, nossa, excelente ideia. E seguiu a orientação dessas pessoas. Preencheu seu DS-160 lá com a agência, incluiu os pais, colocou lá que iam para Orlando, passar 15 dias e curtir suas férias. Chegou o dia da entrevista e adivinha o que aconteceu? Ele teve o visto negado. E você já vai descobrir por que ele teve o visto negado. Não foi por falta de vínculos. Apesar de, como vocês já sabem ou não, vão saber agora, quase todo mundo que sai do consulado com visto negado sai com aquele papel da falta de vínculos, tá? Independente da motivação de fato para negativa. E foi esse papel que ele recebeu. Visto negado por falta de vínculos da seção 214B do Código de Imigração. E ele falou, nossa, como eu pude ter meu visto negado, né? E eu continuei ali, avaliando o relato da entrevista, até descobrir o que de fato levou o agente consular a tomar essa decisão. Em determinado momento da entrevista, o agente consular sempre, na maioria das vezes, vai perguntar algo sobre o planejamento da viagem. Para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, o que você quer aproveitar lá, por que você escolheu esse destino, qual que é o hotel aonde você vai se hospedar. E percebendo que aqueles senhores que acompanhavam aquele jovem não tinham assim um aspecto, né, de quem está sempre realizando viagens. Além disso, não é uma viagem comumente realizada por pessoas com mais idade ir para Disney, né? Ele começou a estranhar o agente consular. E por estranhar tudo isso, foi fazer perguntas exatamente para os adultos, que não estavam... Para os adultos não, né? Para os pais. Já que o jovem estava ali 100% treinado, sabia tudo na ponta da língua, ele falou assim, né? Deve ter pensado, vou pegar no pulo aqui essa galera, que eu já senti que tem alguma coisa errada, vou perguntar para os pais. E assim o agente consular fez. O cliente me contando, né? Olha, chegou um determinado momento, a agente consular começou a fazer perguntas para os meus pais. Ah, e por que vocês querem ir para esse lugar? Onde vocês vão se hospedar? Que passeios vocês estão empolgados para fazer? E os pais do menino não sabiam responder nada. Pior do que isso, ficaram com aquela cara lavada de meu Deus, pegaram a gente no pulo. E então o agente consular negou o visto dessa família. Nesse atendimento eu disse para ele que seria muito difícil reverter essa negativa, mesmo que tivesse um excelente DS-160, mesmo que tivesse bom preparo para a segunda entrevista,
o agente consular tinha, naquela primeira, pegado uma mentira. E quando a agente consular descobre que você mentiu para obter seu visto negado, na maioria das vezes, você vai passar no mínimo alguns anos impedido de conseguir seu visto. Quando não, vai ficar para sempre impedido. Mas pegamos na mão de Deus ali, né? Afinal de contas, tinha pouca coisa que estava na nossa mão. Nós podíamos, é claro, ajudar a fazer um excelente planejamento, fazer boas 10-160 e preparar-os para a entrevista. Mas nada podíamos fazer quanto ao fato de que na entrevista anterior ele havia mentido sobre a sua real intenção de viagem e colocado seus pais no pleito apenas para tentar melhorar sua chance de aprovação. E, infelizmente, o resultado final você já deve imaginar. Ele não teve seu visto aprovado e não pôde fazer a sua viagem. Então, para a gente encerrar esse vídeo, se você curtiu essa história, já vai deixando o seu like aqui, se inscreve no canal. Peguei aqui quase uma aranha na minha cara. Se inscreve no canal, deixa seu comentário e aprende uma coisa. Solicitar visto americano é coisa séria e mentir pode te impedir para sempre de tirar esse sonho do papel. Então jamais minta ao solicitar seu visto americano e evite ficar seguindo dicas malucas da internet. Os agentes consulares são inteligentes, eles realizam, centenas de milhares de entrevistas mensalmente. E eles estão acostumados com essas coisas. E como eu estava falando ali no vídeo anterior, se essa viagem fosse uma viagem de verdade, em família, jamais que os pais não teriam o mínimo das informações. É claro, uma senhora de 60 anos dificilmente decoraria, por exemplo, o nome de todos os parques da Disney, mas ela saberia o mínimo sobre a viagem e mesmo que não soubesse, poderia com certa naturalidade explicar com um sorriso no rosto que, olha, essa é uma viagem muito mais aí que meu filho quer fazer, a gente está indo mais para acompanhar, então seria algo que a gente veria ali com esse sorriso no rosto como verdade, tá? Então toma cuidado com de onde você vai pegar dicas sobre visto na internet, beleza? E se você quiser contar com suporte profissional durante a sua solicitação, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links importantes. Aumente em até 5 vezes a chance de aprovação do seu visto com os serviços especializados da Visto Pronto. Eu te vejo num próximo vídeo. Um abraço!